Nos vídeos anteriores temos estado a utilizar link para trabalhar com objetos. Agora o que nós vamos querer fazer é trabalhar com link e SQL. SQL basicamente é uma base de dados e é uma maneira muito utilizada para persistir dados. Ou seja, o que é que significa persistir dados? Para os guardar, alguns, para quando uma pessoa fecha a aplicação e volte, e eles ainda estejam lá. Por isso é que é chamado persistir. Eles persistem tipo, digamos, ao fecho do programa. Também tem várias vantagens. Quando usamos bases de dados, temos muitas vantagens do género para fazer certas pesquisas, para ter mais que uma pessoa a aceder aos mesmos dados. E isso são coisas que são bastante mais complexas que se, por exemplo, tentarmos guardar os ficheiros, a informação só num ficheiro. Por exemplo, se tivermos, imaginemos que criamos um ficheiro TXT e vamos guardando lá a informação, depois para fazer pesquisas, para ter uma estrutura nesses dados, para mais que uma pessoa poder aceder a esse ficheiro TXT é mais complicado. Existem vários casos que é melhor utilizar esses ficheiros, digamos, nos casos mais simples é quase sempre a opção indicada, mas sempre que uma aplicação começa a ficar com algum tamanho e não é preciso ser muito grande, convém usar uma base de dados por causa de muitas vantagens que tem em poder utilizar estas funcionalidades. Ok, vamos criar uma base de dados então e depois vamos criar uma tabela com esses dados. Nessa base de dados. Estou aqui no meu projeto Link. Agora estou aqui no form, naquilo que estivemos a ver no vídeo anterior. Vou fazer Add New Item. E agora temos aqui uma série de objetos. Temos aqui esta Local Database. Isto é criar uma base de dados local, que fica só no ficheiro. O Service Based Database. Vamos usar a Service Based Database. Base de dados. Vamos carregar em cancel, que aquilo é, digamos que é tipo um wizard, uma espécie de atalho para criar já uma infraestrutura à volta da base de dados, mas para já não queremos fazer isso. Estando a base de dados criada, encontrem aqui o separador chamado Database Explorer. Se não o virem, podem vir aqui e está aqui o Database Explorer, ok? Ou seja, eu vou mostrar. Se não aparecer este separador, vão a View, View e depois Other Windows, Database Explorer. Cá está a nossa base de dados. Vou abri-la, carregar aqui no triângulo para abrir. E agora vou carregar com o botão direito em cima desta pasta chamada Tables. E vou fazer Add New Table. E basicamente o que eu estou a criar aqui é algo parecido com Excel. O conceito é parecido com Excel. E o que é isso? Imaginemos que no Excel temos colunas e damos um nome às colunas e depois vamos ter um determinado tipo para as colunas. Também vamos poder dizer se as colunas permitem estarem vazias. Uma série digamos, estruturação à volta daquelas colunas, daqueles dados. Agora o que é que eu vou fazer? Vou primeiro criar uma coluna chamada ID, que vai ser o identificador na nossa tabela. E agora, este ID vai ser int. E agora vou carregar com o botão direito aqui, em cima desta linha, e vou selecionar Set Primary Key. Isto é a chave primária, é uma chave única e tem que ter sempre valor. Isto allow nulls é perguntar se permitimos valores nulos. E uma chave primária não pode ter valores nulos, tem que ter sempre uma chave, um valor, e tem que ser sempre diferente de todos os outros valores. Já vamos ver melhor isso. Ou seja, isto aqui é o nome, imaginemos que isto é Excel, isto é o nome da coluna, isto é o tipo da coluna, e não permite estar vazia. Agora vamos criar outra coluna chamada num, e agora vamos criar um endvarchar, isto é como quem diz, é parecido com uma string, estes tipos aqui, este ainda é conhecido. O endvarchar 50 é como se fosse a string das bases de dados. Já está, vamos permitir null. Ou se calhar não, no nome vai ter que ter sempre um nome. Agora, cidade. Também endvarchar. Pode não ter a cidade. E depois temos a cidade, vamos colocar também o ano de nascimento. Aqui pode ser um inteiro, um int também. Pode ter null também, a pessoa não é obrigada a dizer o ano de nascimento.
E depois disto, vamos colocar aqui um tem carta. E este tem carta é ou verdadeiro ou falso. Qual é o tipo equivalente ao true ou false, ao nosso bool de C#? O tipo é o bit. Ou seja, se tivermos um bit, vai equivaler ao verdadeiro e falso. Ok. Já está, agora só falta uma pequena alteração aqui. No ID, nós queremos, isto é um identificador, queremos que sempre que criamos uma nova linha na nossa tabela da Excel, que adicione um identificador único. E para não termos que andar nós a procurar, a tentar gerar um identificador único, um número único, vamos dizer aqui para a base de dados encarregar-se disso. E então, eu tenho aqui o nosso ID selecionado, que é a chave primária, set primary key. E agora tenho aqui, isso é uma identity. Isso é identidade. Vou colocar assim. E basicamente o que ele vai fazer é começar no 1, ou seja, o primeiro, quando adicionarmos uma linha vai ter o valor 1, a linha a seguir o valor 2 e por aí adiante. Vai incrementar sempre 1 e vai começar no 1. Ok, estando isto feito, vamos guardar. Ctrl S, aparece uma janela como esta e vamos chamar contact. Estou a chamar contact, podia chamar contacto, mas como temos o exemplo nos objetos chamado contacto, isto começa a ficar confuso porque temos o mesmo nome para dois objetos. Para já não, mas mais tarde, por causa de colocar aqui o nome contacto nesta tabela, ia causar conflitos com outro objeto que criamos. Ok, só vou dizer ok. Com este objeto que criamos aqui, onde é que ele está? Este objeto aqui. Para não entrar em conflito com este, chamamos contact. Ok. Ok. Agora que temos aqui esta base de dados, vou fechar isto. Acabamos de definir a base de dados. Vou fechar isto também. Vamos outra vez aqui ao Database Explorer. E agora reparem que aparece aqui, quando eu abro a Tables, aparece aqui uma tabela chamada Contact. Foi o nome que lhe demos. E agora eu quero adicionar alguns elementos aqui. Quero adicionar alguns valores a esta tabela. Carrego o botão direito em cima de Contact e faço Show Table Data. E ele mostra isto. E agora reparem, este null está cinzento, assim é um castanho. Não coloquem aqui valores. Vamos só colocar aqui nomes aqui, tipo valores aqui, Maria, cidade Guimarães, nascimento 1954, tem carta. E agora coloca-se aqui True. Joana, Faf, 1990, também tem carta. Paula, Braga, 2005, tem carta, false. José, Braga, 1980, tem carta, true. Ok, e já adicionamos aqui alguns elementos. E como eu estava a dizer, se repararam, sempre que eu passo para a linha seguinte, o ID aqui é automaticamente criado aqui, inserido, e é sempre diferente. Se eu agora tentasse fazer um 4, aqui nem consigo escrever aqui, mas se eu tentasse inserir, aqui não vamos ver, mas se eu tentasse inserir aqui um valor igual aos outros, ele não ia permitir. Neste editor não é possível fazer isso, mas mas há outras maneiras que nos dão a possibilidade inicial de alterar isto, mas depois ele dá um erro. Ok, isto está feito, vou fechar. Vou abrir outra vez para verificar que os valores estão lá. Vou apagar este valor aqui, delete. Ok. E agora, estando isto feito, vamos aqui ver o que é que estivemos a fazer. Estivemos a criar a base de dados. Isto é o link do SQL, é o que estamos a ver. SQL é a base de dados e link foi aquilo que estamos a ver neste capítulo. Agora queremos criar classes L2S, ou seja, L2S basicamente é uma abreviação muito utilizada para significar link to, ou seja, dois em inglês, SQL. Essa aqui. Ok, vamos lá criar a classe, é um objeto,
Isto basicamente vai criar um conjunto de classes que vão representar a base de dados como se fossem objetos. E vamos lá ver como é que isso funciona. Vamos aqui vamos criar um objeto novo, add new item, link to SQL classes, pode ser data classes, add, e agora aparece-nos esta área aqui. Adicionamos este ficheiro aqui, que termina em .dbml, a extensão é dbml, e agora vamos outra vez ao Database Explorer. Aqui indica que é preciso fazer drag items from Database Explorer or Toolbox onto this design surface. Ou seja, temos que arrastar para aqui objetos. Vamos ao Database Explorer, vamos arrastar para aqui uma tabela, e reparem, já está aqui a tabela, é aquela tabela que criámos na base de dados. E agora o que é que nós queremos? Nós queremos aceder a estes dados, queremos aceder aos dados da tabela, da nossa base de dados que está em SQL, aceder em código. O que é que vamos fazer? A primeira coisa a fazer, vamos criar um objeto data classes data context. Não é muito bom, mas vai ter que ser. E vamos chamar BD, de base de dados. Contexto, base, tabela, na base de dados. Criamos um objeto. Este objeto aqui foi possível criar por causa de termos aqui este data classes. E agora ok, já está criado. Vamos agora fazer o seguinte, vamos criar um table, e agora reparem, temos aqui este contact, vamos só entrar nele, F12, reparem que temos aqui, reparem onde é que estou, dataclasses.designer.cs. Foi-nos gerado uma classe contact, tem aqui uma série de propriedades que podemos ignorar. Foi-nos gerada uma classe e ela tem aqui uma série de elementos. Por exemplo, aqui tenho a propriedade para o ID, aqui tenho a propriedade para o nome, cidade, ano de nascimento, tem carta, e estas estão todas. Ou seja, isto foi gerado pelo Visual Studio, usando aqui estas data classes.bdml, mas é bastante parecida com a nossa classe contacto que já tínhamos. E agora o que é que posso fazer? Vou chamar isto tabela. Pode ser ter contactos igual a bd.getTable getTable contact. E reparem, eu coloquei aqui o database data contest cá fora, fora daqui do nosso form load, para ser acessível de todo lado. Provavelmente queremos aceder de outro lado qualquer. Vamos fazer o mesmo aqui para o nosso ter contactos, para poder ser acessível mais que um sítio. Colocá-lo cá fora, sim. Ou seja, quando o form é carregado, ele vai colocar aqui nesta variável que está global a todo este form. Aqui vamos colocar os dados que estão dentro da table contact. Ou seja, o que é que acontece? Quando o form faz load, ele tem aqui este BD que está, digamos, ligado à base de dados, e com isso vai buscar digamos, os valores que estão dentro da tabela contact. Ok, isto já está feito. O que é que vamos fazer a seguir? F6 para ver se está tudo correto para já. Ok. Vamos fazer o mesmo que fizemos da outra vez. Vamos criar um var query igual from in ter contactos. Ou seja, estamos aqui a fazer o mesmo
Estamos aqui a fazer o mesmo que estivemos a fazer para os objetos, mas agora estamos a aceder à base de dados. Em vez de estamos a aceder a objetos criados, onde é que eles estão? Em vez de estamos a aceder a objetos criados, digamos, na hora, estamos a aceder a objetos criados na base de dados. From scene ter contactos, select C. E agora vamos fazer as ligações típicas. Primeiro vamos criar uma binding source. Binding source bind igual a new binding source. Bind igual a bind igual a não é bind.data source igual a query. E agora o mesmo conceito da outra vez, data source igual, ou seja, aqui isto é tipo a nossa fonte de dados que está ligada a esta query. E agora vamos associar os objetos gráficos a esta fonte de dados. Bind e o binding navigator igual bind source igual a bind F5. Ok, e cá está. Estamos aqui a ver, conseguimos aqui ver os nossos objetos. E reparem o que é que temos aqui. Podemos fazer o mesmo que no outro caso, com os objetos, podemos apagar. Mas agora podemos fazer uma coisa diferente. Podemos chegar aqui e criar elementos novos. Ups. O nome logo estava desligado. Tentar pôr um aqui. Exato, aqui para já não vai dar para ver, mas mais à frente já vamos ver isso. Ok. Viram que deu para fazer isto e sempre que eu for posso adicionar aqui tipo na última linha. E agora reparem o que é que acontece quando... Agora eu vou fechar isto. Vou abrir novamente. O que é que aconteceu? Basicamente as alterações não foram guardadas para a base de dados. Vamos ter que criar uma lógica para associar isso à base de dados. Para gravar as alterações na base de dados. E vamos ver isso no próximo vídeo.